Salve pessoal, aqui é o Pota do canal Obra Nerd. E aproveitando, tá? O dia do rock, que foi agora, 13 de julho, eu vou trazer pra vocês um quadrinho que tem muito dessa pegada. E, como não poderia deixar de ser, uma pérola, uma das pérolas modernas do quadrinho nacional, que é Shampoo, volumes 1, 2 e 3, de Roger Cruz. Vem comigo que eu vou contar tudo sobre esse quadrinho bacanudo aqui pra vocês. E não tem nada mais rock and roll, né, pessoal, que já começar logo chegando com o pé na porta, dedo no like, se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito, ativa logo o sino, né, para receber também notificações de sempre que tiver um vídeo bacanudo assim, que nem esse, né, para todos vocês. E vamos logo começar. Bom, pessoal, e venhamos e convenhamos, tá? Pra mim, só tem uma coisa melhor do que ouvir rock com som no talo num dia mundial do rock. Sabe o que é? Ouvir rock com som no talo, lendo um quadrinho sobre rock. Mais especificamente, um quadrinho nacional, cara, que remete ao melhor, né, e ao pior também, por que não dizer, né, da juventude da década de 80 e 90. E eu estou falando sim de um quadrinho praticamente, né, quase que autobiográfico. Estou falando de Shampoo, de Roger Cruz. Lançado aqui, essa edição que eu tenho em mãos é uma parceria da Stout Club com a Panini Comics, em 3 volumes de aproximadamente 80 páginas cada edição, tá? Com essas capas, uma mais linda do que a outra. As 80 páginas são preto e branco, meus amigos, com um papel que lembra o papel jornal. Eu não saberia precisar aqui, tá, exatamente qual é a gramatura dele, tá? Mas é uma boa gramatura, de forma que ela não deixa um fantasma de uma página aparecer na outra, tá? Ou seja, ela soube trabalhar bem, absorveu aqui, tá tudo direitinho, né? As impressões em preto e branco, recheada de extras, de esquetes, de relatos, inclusive de relatos de roqueiros, sabe? Como eu falei pra vocês, ela é um recorte, vamos dizer assim, de muita coisa do que o próprio Roger Cruz, né, ele viveu, né, na época da juventude dele em São Paulo. E essa saga que ele está trazendo aqui pra gente, obviamente ele mudou, né, alguns nomes e tudo mais, mas as referências todas estão lá. Ele fez isso aqui, pessoal, detalhe, a primeira edição, isso aqui é uma republicação na realidade. Eu estou me referindo apenas ao primeiro volume, pois esse primeiro volume ele chegou a ser lançado pela Devir em 2010, tá? E entre 2010 e o segundo volume já teve um baita de um tempão. Eu acho que ele deve ter feito o segundo volume já entre 2015 e 2016, e o terceiro volume saiu apenas em 2017. E do que se trata o Shampoo, pessoal? Como eu falei para vocês, é uma história que mescla, né, muita coisa do que aconteceu não apenas com o Roger Cruz, mas com os amigos dele, em uma época em que o rock nacional fervilhava, né? E não apenas o rock nacional, mas a influência do rock, principalmente o rock internacional, em São Paulo, reinava. Então, com base nessas memórias e tudo mais, Roger Cruz decidiu, né, vamos dizer assim, adaptar essas memórias, essas lembranças, essas histórias, ora com H e ora com E mesmo, para uma coletânea, né, uma minissérie em 3 volumes, recheados a muito daquilo que permeou grande parte, né, da adolescência, eu acredito que a nossa, né, de todo mundo, que são as amizades, né, regadas a muita irresponsabilidade, álcool, rock and roll, né, nesse caso, no meu caso também, mas também teve outros ritmos e tudo mais. E ao final da história, como o próprio Roger, ele já contou em algumas entrevistas, inclusive, ele fala aqui que ele utiliza o rock como pano de fundo. Um pano de fundo de quê? Né? Justamente isso, de relatos, de experiências vividas por ele, pelos amigos da época, que tornam, vamos dizer assim, a experiência, apesar de ser uma coisa calcada muito na vivência, na experiência dele, muito íntima, inclusive, por sinal, é engraçado, né? Parece que quanto mais íntimo, mais universal a história se torna. Então não tem como você ler a saga de Shampoo e não se ver
em algumas dessas histórias, quer seja dos amigos, né, do que aconteceu, do que vai acontecendo na realidade, né, com todos eles durante, né, o relato dessa minissérie. Uma outra curiosidade, pessoal, é que o primeiro período, né, quando ele lançou o primeiro volume em 2010, o Roger ainda estava trabalhando para a Marvel, né, desenhando para nada mais nada menos que os X-Men, né, que era a prata da casa, o ouro da casa. E o traço dele, se você reparar, né, aqui, ele é bastante estilizado, caricato até, cartunesco. E se vocês compararem, por exemplo, com o que ele fazia para a Marvel na época, existe uma diferença, né, bem grande. Pois justamente ele teve que abandonar, né, justamente essa simetria, essa busca um pouco mais pela proporção exata e tudo mais, tão perseguida, né, tão padronizada pelos quadrinhos norte-americanos. Quando ele sentiu a necessidade de contar uma história autoral, ele sentiu a necessidade de mudar o traço. E foi exatamente isso que ele fez em Shampoo. Pô, e aproveitando que eu tô falando de Roger Cruz e X-Men, fica o convite, eu vou deixar aqui na descrição também, uma resenha de um outro quadrinho autoral, tá? Dessa vez uma paródia que o Roger Cruz fez dos X-Men, que são os Fabulosos. A gente aproveita também e fala sobre um pouquinho da carreira do Roger Cruz e justamente dessa passagem dele nos X-Men. A história, meus amigos, começa, como eu falei para vocês, esse detalhe, tá? Essa edição eu tive a sorte de ter sido autografada pelo próprio Roger. Isso é um dos grandes favores que eu devo ao meu amigo Alexandre do canal Crônicas Burianas. Grande abraço, Ale. E o Roger autografou. Nesse primeiro volume, pessoal, apresenta justamente esse grupo de amigos. E no texto de abertura conta com simplesmente, né, ninguém mais ninguém menos que Edgar Scandurra do Ira. Seguido aqui do texto de abertura do Scandurra, temos aqui justamente um breve relato do Roger contando um pouquinho, né, do que é que o levou a fazer essa história. E como eu falei para vocês, é uma primeira edição que nos apresenta justamente esse grupo de amigos. E que tem, meus amigos, simplesmente tudo aquilo, né, que sempre povoou grande parte da juventude, né, de nós leitores. Que é a música, a garota que era areia demais pro nosso caminhão, a bebida barata, a falta de grana, os triângulos amorosos, os desamores, os desencontros, os foras, os perrengues. Tudo isso, pessoal, tá espalhado, sabe, nas histórias desse grupo de amigos. E como eu falei para vocês, o traço estilizado contribui para essa leitura tão pessoal. Ele mesmo fala que basicamente ele só usou referências fotográficas nos prédios, né? Ou então quando ele relatava uma ida no prédio, isso aqui era o prédio onde ficava o apartamento, né, desse grupo de amigos, via praticamente uma república, uma eterna bagunça. Ou então na Galeria do Rock, quando ele usava as referências, né, das lojas, escada rolante e tudo mais. Tirando isso, basicamente ele tirou tudo da memória dele, nos apresentando aqui literalmente, né, uma novela gráfica. E como toda boa novela, não tem como você não se apegar, né, aos personagens e esperar que todo mundo seja feliz no final. Finalizando aqui essa edição, nós temos a parceria de vários desenhistas, esquetes, os conceitos, né, os estudos de personagens que ele fez, né, para as histórias. Com o texto final, né, de um colega dele. E um dos pioneiros, vamos dizer assim, né, dos trabalhos dos desenhistas brasileiros aí a mostrar o seu talento, né, fora da curva para o mercado norte-americano. O texto final é de Marcelo Campos, que nos leva, pessoal, ao segundo volume. E aqui ele expande um pouquinho, né, ele sai um pouquinho das quatro paredes do apartamento apertadinho lá da república em que ele vivia, para contar a história de dois amigos se aventurando na meca do rock da época. Ou não, né, vamos dizer assim. E sim, estamos falando do Rock in Rio. E é muito interessante, pessoal, aí o relato, né, as desventuras narradas por esses dois amigos. E eu acho muito interessante a forma como ele relata a própria percepção, né, que as pessoas têm, inclusive ao revisitar, né, esse passado, né. Ele arremata falando de uma coisa, né, que o personagem Giba conta justamente da ida dele com esse amigo dele, o Jairo, no Rock in Rio.
E depois de todos os perrengues, né, da ida de São Paulo pro Rio, as desventuras e tudo aquilo que eles passaram lá, eu acho muito bacana que ele fala assim, sempre que eu conto como foi quando fomos pro Rock in Rio, alguém sempre diz, pô, mas então a experiência foi uma merda. Aí ele fala assim, e eu sempre respondo, não, cara, foi foda. É um pouco, né, do que nos remete justamente essa sensação de nostalgia e tudo mais, que a gente passa a ter saudade até dos perrengues, né, das desventuras, até das derrotas que viveu. E aqui é muito interessante também um pouquinho da percepção e do contato que alguns amigos, né, dele tiveram com os quadrinhos, né, mostrando aqui lendas, superaventuras Marvel, uma clássica história aqui do Frank Miller com o Demolidor. E é muito bacana, é muito interessante relatar aqui, onde ele mostra o impacto que essas histórias tiveram, né? E tem até hoje, né, sobre nós. Ele fala, caralho, não é que essa história é foda mesmo? O prefácio dessa história, nós contamos, é de Ale Cavalo Dias, da banda Velhas Virgens. E o pós-fácio é do Thunderbird. O que nos leva, meus amigos, para o volume final, né? A despedida, em que nós acompanhamos aqui os últimos recortes da jornada do grupo formado por Alex, Sônia, Nicole, Sombra, e que mostra também aqui um pouco da, vamos dizer assim, do final da juventude, do que seria o início justamente de uma vida mais responsável, mais carregada de pesos, traumas, mas que também nos traz aí a maturidade para lidar, né, com todos esses pesos, com todas essas cargas. E mostra um pouco do fim, né? Não deixa de ser um fim um pouquinho também, né, da inocência, né, dos personagens e tudo, mas que com certeza não é o fim, né, da vida deles, que nos deixa algumas lições, né, para lidar com a vida e encarar ela de frente. E pessoal, não tem nada mais rock and roll do que isso. Contamos aqui com o prefácio de ninguém mais ninguém menos que Tony Belotto dos Titãs e pós-fácio do Cazé, seguido de artes, esquetes, do Roger Cruz, estudos de página, layouts. E é o que é um final de uma saga simplesmente sensacional. E como não poderia deixar de ser, pessoal, aqui é uma leitura para roqueiro nenhum botar defeito para ler com volume notado. Espero sinceramente, pessoal, que vocês tenham curtido essa resenha, e como não poderia deixar de ser, eu vou deixar o link na descrição das edições que eu encontrar disponíveis na Amazon. Isso ajuda demais o canal, né, adquirindo os quadrinhos através dos links que a gente deixa lá. Tá? Sabe o que é que ajuda também? Antes de finalizar esse vídeo, você deixar o like, se inscrever e ativar o sino. E, senhores, espero que vocês se cuidem e até a próxima.